Olá, boa noite, você que nos acompanha aqui no site do Realize Concurso. Professor Irineu, vamos iniciar aí mais uma transmissão focado aí na questão relacionada ao exame de ordem. Na nossa live de hoje, o professor vai tratar sobre a questão relacionada à Lei Maria da Penha e a sua incidência no exame de ordem. Alguns pontos importantes aí, você deve ter acompanhado as questões recentes envolvendo aí os nossos cenários, tem o caso de DJ Ives, tem outras questões aí que envolvem a violência doméstica e familiar, e ela será objeto de nossa live de hoje, tá bom? Não esqueça, se inscreva no canal do Realize, nosso link está aqui embaixo, caso você curta a nossa aula, tudo, deixa aí a like ao professor, compartilhe o conteúdo aí para atingirmos um maior número de pessoas possível, tá bom? E o professor também vai mandar para você aqui um link, tá bom? Eu vou mandar o link para você, que contém aí as redes sociais do professor, tá bom? Então essas redes aqui são as minhas próprias redes, tá bom? Então são aí Telegram, Instagram e informações do professor, e esse material, esse conteúdo aqui da nossa aula de hoje, ele já está disponível lá no Telegram, caso você queira pegar, tá bom? Então só você clicar aí no link que o professor acabou de enviar para você, tá bom? Além disso, siga também as redes sociais do Realize no Instagram, é por lá que você vai receber aí todas as informações, as novidades, o material aí que estamos produzindo para você. E também se inscrever nos canais aí dos demais professores que fazem parte desse grande projeto, tá bom? Então vamos lá, sem delongas, vamos iniciar aí a nossa live de hoje falando sobre a questão relacionada à Lei Maria da Penha. Eu vou compartilhar com você a minha tela, tá bom? Então vai estar aparecendo aí o compartilhamento para você e nós vamos tratar aí dessa grande figura que nós chamamos de Lei Maria da Penha. Perceba, quando falamos da Lei Maria da Penha, ela ingressou dentro do nosso ordenamento jurídico no ano de 2006, tá bom? Incidência da Lei 11.340, e dentro do exame de ordem, essa lei ela passa a ter aí também a sua repercussão, passa a ter sua incidência, e ela vai ser o nosso objeto de perguntas e estudo a partir de agora. Vamos lá. Quando nós olhamos aqui, no total, se você procurar nas questões do exame de ordem, então focado aqui na primeira fase, tá bom? No primeiro momento, você vai conseguir localizar 5 questões daquilo que tange ao conteúdo da Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Então, aqui focado na banca FGV. Mas se você olhar para a segunda fase, essas questões elas passam a ter uma incidência maior, principalmente nas questões dissertativas. Então, você que está estudando aí pro exame de ordem segunda fase, essa live aqui ela é importantíssima para você nas ciências criminais, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós falamos aí deste conteúdo da Lei Maria da Penha, o exame de ordem, ele cobra principalmente 5 pontos. Então, perceba, eu fiz um pente fino e trouxe para você as principais questões, tá bom? Então, vamos lá. Um dos objetos focos na nossa Fundação Getúlio Vargas é o artigo 77, que trata aí da questão da suspensão condicional da pena, nós vamos expor na nossa live de hoje. Segundo, a suspensão condicional do processo, que você que estuda o direito penal sabe que suspensão condicional do processo é uma coisa e suspensão condicional da pena é outra coisa completamente diferente, sendo que nesse segundo bloco aqui ele cai a sursis processual junto com a figura da retratação, da representação nas ações penais, tá bom? Um terceiro ponto, ele vem abordar para nós aí o conceito do que vem a ser a questão atrelada à violência doméstica e familiar. Depois, num quarto ponto, ele vai cobrar, isso aqui cobra bastante, tá bom? Isso aqui é objeto de muitos questionamentos, principalmente na segunda fase, a relação entre a ação penal e o crime de lesão corporal leve. E por último aí, principalmente por conta das questões aí envolvendo os recentes acontecimentos aí no nosso cenário, por exemplo, ao caso do DJ Ives, etc., nós temos aqui também
a questão atrelada à possibilidade de prisão preventiva dentro da Lei Maria da Penha, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, quando nós falamos da Lei Maria da Penha, você tem que lembrar que ela envolve dois grandes blocos, dois grandes conteúdos aí que são importantes para nós, tá bom? O primeiro ponto é você enxergar que a Lei Maria da Penha, ela tem uma dupla faceta, uma dupla figura de proteção. De um lado, ela vai tratar a violência doméstica e familiar, na verdade, a ofensa à violência doméstica e familiar, a existência da própria violência, como uma ofensa à dignidade da pessoa humana, como direito, ofensa ao direito fundamental. E no outro ponto, ela vai tratar também da violência doméstica e familiar como uma ofensa aos direitos humanos, tá bom? Então, dá uma olhadinha. Direitos fundamentais, estamos focados lá, basicamente no artigo 5º da nossa Constituição, olhando para todo aquele arcabouço do direito constitucional que protege principalmente a figura do ser humano, e quando olhamos para os direitos humanos, ela passa a ganhar um cenário internacional, uma proteção do âmbito do direito internacional público, tá bom? Então vamos lá. Quando nós focamos aqui nessa questão, o artigo 2º da Lei Maria da Penha, ele traz para nós aqui a seguinte redação: toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, nível sexual, renda, cultura, nível, educação, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então, perceba, primeiro ponto, a Lei Maria da Penha, ela não traz qualquer tipo de distinção dentro do nosso ordenamento jurídico. Não leva em consideração raça, cor, etnia, orientação sexual, religião, não existe qualquer distinção. Segundo ponto, quando nós falamos desse direito, esse arcabouço de proteção da mulher, ele é visto como um direito fundamental, tá bom? Então ele faz parte aí daqueles direitos, entre aspas, imutáveis, entre aspas, imexíveis dentro da nossa Constituição Federal, tá bom? Que eles não podem ser objeto de modificação. Além disso, a mulher passa a ter o direito à sua preservação e aproveitamento das oportunidades e das facilidades para viver sem qualquer tipo de violência ou situação que venha a degradar ela enquanto ser humano, tá bom? No mesmo sentido, é o artigo 6º, que traz para nós que a violência doméstica e familiar, ela passa a ser uma violação aos direitos humanos. Então, aqui uma proteção internacional, voltando aqui uma proteção dentro do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, essas duas facetas da Lei Maria da Penha é muito importante aí para você compreender a estrutura da nossa norma. Agora, vamos lá. Quando nós olhamos aqui para os nossos sujeitos, isso aqui é um ponto bem interessante dentro da nossa discussão. Quem são os sujeitos da Lei Maria da Penha? Nós temos aqui duas figuras, um que nós chamamos de sujeito ativo e outro que nós chamamos o sujeito passivo dessa agressão. Então, vamos lá. O sujeito ativo é sempre o agressor, tá bom? Então, vamos lá. Sempre o agressor. Quando nós olhamos aqui para a figura do agressor, o que nós estamos falando? O agressor é aquele responsável por realizar a agressão, tá bom? O agressor é aquele responsável por praticar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Agora, tome cuidado com um ponto aqui que passa a ser relevante para você que está estudando. O agressor, ele via de regra, é o homem, mas não existe qualquer óbice jurídico para que o agressor seja também uma mulher, principalmente uma outra mulher dentro de uma relação homoafetiva feminina. Por quê? Por que é importante você lembrar disso? O artigo 5º, em seu parágrafo único, ele traz para nós uma redação muito interessante. Ele traz para nós aqui a figura nos seguintes termos. Então vamos lá, vai aparecer aí para você a minha tela. As relações pessoais enunciadas nesse artigo, que é o artigo 5º, que nós já vamos ver, independem de orientação sexual. Então, perceba, o agressor pode ser tanto um homem
como pode ser também uma mulher, desde que exista esta relação de violência doméstica e familiar, do qual eu já vou te mostrar, tá bom? E em relação ao sujeito passivo, a mulher, nós estamos falando da mulher em todas as fases de sua vida. A mulher criança, a mulher enquanto adolescente, a mulher adulta e a mulher idosa. Em todas as fases da sua vida, a mulher merece esta proteção trazida pelo nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, esses são os sujeitos ativos e sujeitos passivos da nossa Lei Maria da Penha. Agora, vamos lá. O artigo 5º, ele é extremamente importante, pois ele traz para nós a questão relacionada aos sujeitos dessa violência e ele passa a delimitar os locais onde pode acontecer a violência e outros elementos importantes para você compreender o conteúdo dessa norma. Vamos lá. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação e omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Dentro desse conteúdo, o ponto mais relevante para nós nesse momento é a figura de qualquer ação e omissão. E aqui nós temos a seguinte figura: os crimes praticados por omissão, nós chamamos de crimes omissivos dentro do direito penal, tanto omissivos próprios quanto os chamados omissivos impróprios. Ao passo que os crimes praticados por ação, nós chamamos de crimes comissivos, tá bom? Então, perceba, a violência doméstica e familiar pode acontecer por ação, assim como pode acontecer por omissão. Tanto faz, tanto por ação quanto por omissão, vai existir aí a nossa figura da violência doméstica. Agora, perceba, a parte final desse artigo, ela traz para nós quais são as circunstâncias que vão causar essa violência doméstica e familiar. E o texto de lei é muito claro. Ele fala para nós: morte, morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou dano patrimonial. Então, aqui nós temos as formas de violência doméstica e familiar. Para facilitar o nosso entendimento e deixar, por consequência, aí, a nossa aula um pouco mais dinâmica, o que o professor fez? Eu trouxe essas formas de violência previstas no artigo 5º, focado no artigo 7º. Peraí, professor, o senhor está falando do artigo 5º, por que o senhor está indo para o artigo 7º? Por uma questão simples. Quem vai dizer o que significa cada uma dessas formas de violência que nós vamos começar a estudar agora é o artigo 7º da lei, tá bom? Então, só voltar para você não se perder. O artigo 5º, ele traz para nós quais são as formas, ele elenca elas, mas quem vai especificá-las é exatamente o nosso artigo 7º, tá bom? E ele traz para nós 5 formas de violência doméstica e familiar: violência física, violência psicológica, violência sexual, patrimonial e moral. Então, existem 5 formas diferentes de violência doméstica e familiar. Vamos seguir exatamente essa ordem para facilitar o seu entendimento. Vamos lá, primeiro deles, violência física. E aqui, inevitável, não lermos o próprio texto da norma. Vamos lá. A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Então, quando nós falamos da violência física, ela envolve desde a vias de fato, que é chamada uma contravenção penal, assim como a lesão corporal, dependendo do caso, pode chegar até o homicídio, que neste caso, por envolver a violência doméstica e familiar, ele adquire uma modalidade qualificada que nós chamamos de feminicídio, tá bom? E não confunda feminicídio com femicídio, são coisas diferentes. Femicídio é a simples morte de uma mulher. Feminicídio é a morte de uma mulher no âmbito de uma violência doméstica e familiar. A morte de qualquer pessoa por si só, ela é trágica, mas quando envolve violência doméstica e familiar, ela se transforma em feminicídio, fazendo com que o homicídio adquira sua modalidade qualificada, tá bom? Ponto importante para você. Então, aqui nós temos a violência física.
Depois, nós temos aqui a violência psicológica, que teve alteração recente, tá bom, da Lei Maria da Penha, e passou a ter essa redação extremamente extensa, mas importante para você entender o que vem a ser a violência psicológica, que é aquela violência de uma forma muito singela, onde muitas vezes ela não deixa marcas físicas no indivíduo, na vítima, mas ela passa a abalar toda a sua estrutura psicológica, toda a sua resistência moral para a prática de situações. Vamos lá. Violência psicológica, texto do artigo 5º, inciso 2, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhações, manipulações, isolamento, vigilância constantes, perseguição contumaz, insultos, chantagens, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, perceba aqui, quando nós falamos desta violência psicológica, o próprio artigo ele traz para nós todas as formas pelas quais possam ocorrer essa violência. Por óbvio, o artigo não esgota, inciso, ele não esgota toda a estrutura, mas ele nos dá o caminho, o norte para você compreender a figura da violência doméstica e familiar, no âmbito daquilo que tange a violência psicológica. Depois, violência sexual. A violência sexual, muitas vezes, as pessoas acreditam que é só a figura do estupro, tanto a conjunção carnal quanto a prática de qualquer outro ato libidinoso. Mas você percebe que a Lei Maria da Penha ela amplia o conceito de violência doméstica e familiar daquilo que tange a violência sexual. Vamos lá, acompanha comigo. Ó. Entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada. Se a mulher desejar, não tem problema, não é violência, mas se ela não desejar, isso é considerado violência sexual. Mediante intimidação, ameaça, coação, uso de força, primeira parte, vamos para a segunda, que induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, por exemplo, não toma pílula, não toma anticoncepcional, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição. Mediante, então são as formas que pode acontecer, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então você percebe, não é só a figura do 213 do Código Penal, mas a questão da violência sexual, ela é mais ampla naquilo que tange a Lei Maria da Penha, tá bom? Vamos lá. Inciso 4 traz a nossa violência patrimonial. Vamos lá. Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial total de seus objetos, instrumentos de trabalho. Não esqueça, tá bom? Os instrumentos de trabalho faz parte da proteção da violência patrimonial. Por quê? Porque eles muitas vezes são surrupiados, são furtados, são extraídos, destruídos pelos agressores para impedir que a mulher tenha a sua autonomia. Muitas vezes as bancas, a FGV também o faz, cobra e explora esse ponto, tá bom? Vamos lá. Documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados à satisfação de suas necessidades. Então, a violência patrimonial envolve todo o arcabouço da proteção dos direitos patrimoniais desta mulher. Depois, última figura, que é a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Então, aqui estão presentes os crimes contra a honra, tá bom? Tanto a honra objetiva como a honra subjetiva dentro do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, essas são as 5 formas de violência doméstica e familiar. Agora, vamos lá. Depois que superamos essa questão das formas de violência,
é importante que você compreenda, para prosseguir aqui no desenvolvimento da nossa aula, quais são as formas de violência doméstica e familiar, ou seja, os locais onde pode acontecer esta violência. Então, nós vamos entrar aqui em três ambientes, que são os ambientes onde pode ocorrer as nossas agressões, tá bom? Isso aqui também ele é explorado pelas bancas, principalmente trazendo casos para que você consiga dizer se é ou não considerado nesse local, se é ou não possível ter violência doméstica e familiar. Vamos lá. O âmbito da unidade doméstica é o primeiro, o âmbito da família é o segundo, e em qualquer relação íntima de afeto é o terceiro, tá bom? Vamos começar aqui falando do primeiro, unidade doméstica. Compreendida como espaço de convivência permanente de pessoas com ou sem vínculos familiares, inclusive as esporadicamente agregadas. Então vamos lá. Nesse caso, perceba, não é necessário que as pessoas que estejam convivendo na unidade doméstica sejam membros da mesma família. Por isso eu fiz essa observação para você aqui, ó. É dispensável o vínculo familiar. Ou seja, as pessoas que estão dentro dessa unidade familiar, elas podem ou não ter vínculo familiar. Agora perceba, se são pessoas estranhas que estão convivendo no mesmo espaço, é considerado violência doméstica e familiar. Um exemplo que nós sempre abordamos aí, sempre tratamos, é a questão das repúblicas. Então, se você olha aí as repúblicas, você tem república só de homem, só de mulher, ou república mista. É possível, se naquele local tiver mulheres, que elas sejam vítimas de violência doméstica e familiar. Mesmo todas as pessoas que estão coabitando, estão morando naquele local, não sejam membros da mesma família, tá bom? Além disso, inclusive aquelas esporadicamente agregadas, aquelas que foram agregadas àquele local, elas também podem ser vítima de violência doméstica e familiar. E aqui, por exemplo, uma empregada doméstica que coabita, que vive, que frequenta o mesmo espaço permanente com pessoas, ela pode também ser vítima de violência doméstica e familiar, tá bom? Vamos lá. Âmbito familiar. Aqui a nossa expressão ela é focada na família. Então, vamos lá. Compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, aqui, ou essas pessoas são realmente membros da família, sangue, ou essas pessoas que coabitam esse local, que estão dentro dessa família, eles são considerados aparentados. Por exemplo, os padrinhos ou madrinhas, se não forem membros da família, são, por exemplo, amigos, eles são considerados aparentados, eles são considerados parentes, por vontade expressa dessas pessoas ou por alguma afinidade. Então, perceba, nesse caso, é indispensável que sejam membros da família, mas não precisam coabitar, não é necessária a coabitação. Por exemplo, um parente distante veio pousar na sua casa e ele pratica violência doméstica e familiar. Isso é considerado violência se ele agredir uma das mulheres daquela casa, mesmo que não habitem juntos, mesmo que não morem no mesmo local, mas eles são considerados membros da mesma família, tá bom? Vamos lá. Terceira e última circunstância, que é a favorita das provas, tá bom? Em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, ele conviva ou tenha convivido no passado. Agora, aqui, a maioria das pessoas, alguns, na verdade, por possuir uma mente mais libidinosa, acredita que a relação íntima de afeto necessariamente tem que ter uma relação sexual. Perceba, não precisa manter relação sexual. Quando o nosso legislador trouxe uma relação íntima de afeto, ele está fazendo referência a uma relação de proximidade, uma relação onde existe aí
uma afinidade entre as pessoas de carinho, de cuidado, de proteção, podendo ou não ter a manutenção da relação sexual. O que se enquadra aqui? Por exemplo, ex-marido, atual marido, namorado, mozão, enquadra-se também em bons amigos. Então, um homem e uma mulher que possuem uma amizade íntima de afeto, uma amizade do qual existe um carinho, uma consideração recíproca, no qual esse homem agride a sua melhor amiga ou sua amiga, por exemplo, isso pode ser considerado relação íntima, pode ser considerado violência doméstica e familiar. Mas perceba, tem que ter uma relação íntima de afeto. Não basta uma simples amizade, tem que ter algo mais forte do que uma simples amizade, tá bom? Então aqui existe aí o principal número das violências domésticas e familiar. Agora perceba, finalizando, ponto importante para você que está estudando para o OAB, a Fundação Getúlio Vargas, ela sempre cobra muitas súmulas de você. Então, aqui eu trouxe uma, súmula 600 do STJ. E a súmula, perceba, não traz nada daquilo que nós não tenhamos falado na nossa aula. Para a configuração da violência doméstica e familiar, previsto no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Ou seja, se não exige a coabitação entre eles, não precisa residir no mesmo local. Portanto, pode ser incidência, por exemplo, de uma relação de namoro, tá bom? Porque não precisa coabitarem. Beleza? Tranquilão? Esse bloco aqui nós fechamos. Não esquece, se você está acompanhando a nossa live aí, deixa o link no nosso conteúdo, siga o Realize nas nossas redes sociais, tá bom? Aqui tem um canal do YouTube, onde você basta escrever, tá aqui o sininho aqui embaixo, e clicar no sininho, você passa a receber aí as informações das outras lives, dos outros eventos que estamos realizando, tá bom? Vários eventos aí focados nos concursos públicos e, além disso, o professor enviou para você também aqui no chat um link onde você consegue acessar as redes sociais do professor Irineu. E esse material está disponível lá no Telegram do professor, caso você tenha vontade de pegá-lo, tá bom? Vamos lá. Entrando no outro ponto, é o afastamento do agressor do lar conjugal. Perceba, objeto de alteração da nossa Lei Maria da Penha, tá bom? Ele passa a ter aí uma modificação e esta figura, ela pode ser cobrada de você em prova, tá bom? Isso aqui é uma questão importante para a proteção da violência doméstica e familiar. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Verificada a existência de risco atual ou eminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então vamos lá. Esta figura do afastamento do agressor do lar conjugal imediatamente, ele é considerado uma das medidas protetivas de urgência, tá bom? Mas por força de uma vontade do legislador, do nosso legislador infraconstitucional, foi introduzido aí um artigo próprio só para falar do afastamento do agressor. Esta medida é uma medida cautelar e maldita altera pares, ou seja, o nosso magistrado ele vai decidir o afastamento do agressor do lar conjugal independentemente de ouvir o agressor ou independentemente de ouvir, por exemplo, o Ministério Público. Então, essa decisão, ela é uma decisão inaudita altera pares, caso o juiz entenda necessário, tá bom? Esse afastamento é imediato, ou seja, na hora, justamente para preservar a integridade física, a saúde, a vida daquela mulher que está sendo vítima de violência doméstica e familiar, assim como de seus respectivos dependentes. Agora, a questão que causa problema nesta interpretação do artigo 12 trouxe, quando introduziu-se essa norma dentro do nosso ordenamento jurídico, a incidência dos incisos do artigo 12 a 12C. Por quê? Vamos lá nessa parte final. O que ele traz para nós? Quem pode conceder esse afastamento imediato do agressor? Então vamos lá. O agressor, perceba, eu suprimi uma parte só para fazer sentido esse conteúdo, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida pela autoridade judicial. Perfeito. Pelo magistrado,
o juiz não tem problema. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Então, por exemplo, você tem aquelas comarcas que atendem vários municípios. Então, você tem a sede da comarca, que é a cidade normalmente com maior importância naquela região. Os outros municípios não são sede de município. Perdão, não são sede de comarca. Então, diante da ausência de comarca naquele município, nada se impede do serviço ser, dessa medida cautelar ser fornecida por um delegado de polícia. Exemplo, aqui na nossa região, nós temos a comarca de Mogi das Cruzes, que é Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim, duas cidades, Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim. Então, Mogi das Cruzes é a sede da comarca, então o fórum, tanto civil quanto criminal, está na cidade de Mogi das Cruzes, mas a cidade, que é a cidade vizinha, que é Biritiba Mirim, não é sede de comarca, então não possui uma comarca naquela cidade. Nesse caso, na hipótese de ter necessidade de afastamento imediato do agressor do lar conjugal, essa medida pode ser concedida pela autoridade policial, pelo delegado de polícia. E a terceira situação, olha o que ele faz, olha o que o nosso legislador traz. Pelo policial, qualquer um dos que são descritos no nosso artigo 144 da Constituição Federal, que fala quem é a segurança pública. Quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Lembrando aqui que a expressão denúncia, ela não deve ser interpretada no sentido técnico-jurídico, não deve ser interpretada como petição inicial de uma ação penal pública, mas sim como comunicação da existência da violência, mas sim como notitia criminis, tá bom? Então, qualquer policial, diante da ausência do delegado de polícia, ele pode conceder esta medida de afastamento. O professor está falando que um policial pode conceder? Pode. A redação expressa da nossa norma. Só toma cuidado com o complemento. O policial concede diante da ausência do juiz, diante da ausência do delegado, mas tem que haver uma circunstância interessante. Vamos lá. Nas hipóteses do inciso 2 e inciso 3, ou seja, delegado de polícia e qualquer policial deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo, 24 horas, sobre a manutenção ou revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Então, perceba, na hipótese desse delegado ou do nosso policial conceder o afastamento do agressor do lar conjugal, o magistrado deverá ser comunicado em 24 horas e ele decide sobre a manutenção ou sobre a revogação do afastamento do nosso agressor do lar conjugal, tá bom? Vamos lá. Artigo 19, parágrafo 1º. Ele traz essa possibilidade da concessão da medida inaudita altera pares. Ele que fecha esse conteúdo. Vamos lá. As medidas protetivas de urgência serão concedidas de imediato, independentemente da audiência das partes e da manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado, ou seja, o MP vai tomar conhecimento da medida protetiva concedida pelo nosso magistrado. Por isso eu falo que esta medida ela é considerada uma medida inaudita altera pares, não tem necessidade de ouvir a parte contrária diante da urgência do pedido, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Outra questão aqui, ó, que nós temos que lembrar e aqui é pegadinha de prova, essa daqui é pegadinha de prova. Perceba, as medidas protetivas de urgência, elas são concedidas pelo magistrado, elas são concedidas pelo juiz. Entretanto, o afastamento do lar conjugal, que é uma das medidas protetivas, pode ser concedida pelo juiz, pelo delegado de polícia ou pelo policial, nessas duas situações em caráter excepcional, conforme nós vimos há pouco, lembrando que o juiz tem que ser comunicado em 24 horas dessa questão. Então, perceba, quem concede medida protetiva é o juiz. Então, se aprova em uma das alternativas, falar para você, olha, a medida protetiva foi concedida aí pelo MP, foi concedida pelo delegado. Fora das hipóteses que nós vimos anteriormente, essa questão está
errada, tá bom? Agora vamos lá, um ponto também que temos que ressaltar. O juiz, ele está vigorando, está não, e vigora, né, ainda, porque não foi modificado, um princípio que é um princípio importante aí dentro do direito instrumental, que é o princípio da inércia de jurisdição. Ou seja, o magistrado, mesmo que ele entenda que é necessário conceder a medida, ele não pode conceder se não houver uma provocação do Poder Judiciário. Então, o Judiciário vai ficar inerte, aguardando ser provocado. Então, nesse caso, o que eu preciso chamar a sua atenção é quem vai provocar o nosso magistrado? Primeiro, o Ministério Público, segundo a ofendida. E a ofendida, ela pode fazer por meio do próprio delegado de polícia, tá bom? O delegado de polícia, ele pode fazer esse pedido de concessão da medida protetiva, assim como os advogados e defensores públicos, tá bom? Então, tanto os advogados quanto os defensores públicos podem fazer o pedido de medida protetiva de urgência. Agora vamos lá. O magistrado concedeu a medida protetiva. Via de regra, a medida protetiva ela consegue atingir boa parte de suas finalidades. E eu não vou entrar com você quais são as medidas protetivas, porque não é objeto de muitas questões dentro do exame de ordem, tá bom? Mas se você quiser dar uma olhadinha, basta você olhar lá o artigo 21, 22 e seguintes, ele traz para você todas as medidas protetivas. Agora, o que é cobrado em prova, que eu preciso que você saiba, porque isso aqui é algo que é relativamente novo, é o seguinte: se foi concedida a medida protetiva e o nosso agressor descumprir a medida protetiva, o que vai acontecer? Vamos lá, artigo 24A. Descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nesta lei. Detenção de 3 meses a 2 anos. Só toma cuidado com uma coisa, é que eu preciso que você nos dê a máxima atenção. Perceba, a decisão judicial é a decisão judicial que concordou em conceder medida protetiva. Mas para que essa medida seja imposta e haja a obrigação do agressor em cumprir essa medida protetiva, é indispensável que o nosso agressor ele seja intimado, a depender do caso citado, tá bom? Para a existência do processo que tem a medida protetiva. Mas às vezes ele é intimado, tá bom? Então é necessário que o agressor tome conhecimento dessa decisão judicial. E por que eu chamo a sua atenção? Porque muitas vezes isso aqui acontece no dia a dia, tá bom? Principalmente na prática forense. A mulher tem a medida protetiva, ela já tomou conhecimento da medida protetiva, mas o agressor ainda não tomou porque não foi intimado, porque não recebeu a informação da decisão que concedeu a medida protetiva. E o agressor se aproxima dessa mulher. E essa mulher aciona, por exemplo, a Polícia Militar, a GCM, ou vai até a delegacia falando ele descumpriu a medida protetiva. A primeira coisa que a autoridade policial tem que ver é se existe ou não a ciência do agressor à medida protetiva. Se houver ciência a ele de que está diante da Lei Maria da Penha, teve a concessão da medida protetiva e mesmo assim descumpriu, vai incidir a figura do artigo 24A, tá bom? Agora, se ele não tomou conhecimento, não há que se falar na incidência desse artigo, tá bom? Isso é pegadinha de prova, toma cuidado para você não cair nessa figura, tá bom? Agora, vamos lá, quando você olha a quantidade de pena desse crime, artigo 24A, nós estamos falando aí de uma decisão, de uma pena de 3 meses a 2 anos. E você vai lá e fala, professor, 3 meses a 2 anos, isso é considerado uma infração de menor potencial ofensivo. E eu vou falar para você, não, isso está errado. Toma muito cuidado com isso também, é outra pegadinha de prova. Quando nós olhamos a Lei 9.099, a famosa Lei dos Juizados Especiais, no nosso caso é a Lei do GCRIM, Juizado Especial Criminal, ela traz para nós uma previsão que não é compatível com a Maria da Penha. Na verdade, a Lei Maria da Penha, em seu artigo 41, ela afasta toda a incidência da Lei 9.099. Então, toma muito, muito, muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado com isso. Então, nada
absolutamente nada da Lei 9.099 você vai aplicar diante dos casos de violência doméstica e familiar. Então, perceba, se a mulher foi vítima de violência doméstica e familiar, eu não posso lavrar o TC, eu vou ter que fazer o inquérito policial, mesmo que a infração seja, para 9.099, menor potencial ofensivo. Eu não vou aplicar o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Não importa qual foi o crime, não será considerada infração de menor potencial ofensivo. Eu não vou aplicar a transação penal, tá bom? Do artigo 76 da 9.099, não tem transação penal. Eu não vou aplicar a sursis processual do artigo 89 da Lei 9.099 e também não vou aplicar o artigo 88, tá bom? Que fala que o crime de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa somente se procede mediante representação. Então, esses 5 institutos que eu acabo de mostrar para você, ele não é aplicado naquilo que tange a figura da violência doméstica e familiar. Tome muito, muito cuidado. E essas 5 figuras que eu te trouxe, ele é objeto aí de algumas súmulas, de alguns entendimentos do STJ e é objeto de pergunta da sua prova. Tome cuidado com isso, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aí. Ó. Artigo 24A, parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu a medida. E aqui é um ponto interessante. As medidas protetivas, elas podem ser decididas tanto perante o juízo civil quanto perante o juízo criminal, a depender no caso, a depender da nossa circunstância, tá bom? Então, perceba, se for concedida por um juiz civil, por exemplo, na vara de família, ou, por exemplo, numa vara civil normal, vamos dar exemplo, estou no processo de divórcio e peço a medida protetiva, pode ser concedido no juízo civil? Pode, não tem nenhum problema, tá bom? Não tem nenhum problema. Tá vendo aqui, chegou uma pergunta aqui no nosso chat, que o professor está com o celular do lado aqui, perguntando se então incide aí o rito sumaríssimo. Não incide, tá bom? Não há incidência do rito sumaríssimo, uma vez que o rito sumaríssimo ele é criado pela própria Lei 9.099, tá bom? Então não existe essa incidência, em que pese violência doméstica e familiar tramitar aí numa velocidade mais rápida do que os outros processos, tá bom? Vamos lá, avançando aí. Mais uma coisa, se o nosso agressor ele foi preso em flagrante delito pelo descumprimento da medida protetiva, a autoridade policial não poderá conceder fiança a ele. Na verdade, a bem da verdade, a única pessoa que pode conceder a fiança é o nosso magistrado, tá bom? E aqui é um ponto importante. Quando ele foi preso em flagrante delito, ele vai ser levado à chamada audiência de custódia. E dentro dessa audiência de custódia, e aqui eu vou aplicar todas as regras do Código de Processo Penal normal, tá bom? O nosso magistrado vai verificar se ele vai conceder a revogação, o relaxamento da prisão em flagrante, se for ilegal. Se for o caso, o nosso magistrado concede liberdade provisória com ou sem fiança, não existe impedimento para fiança, mas ela tem que ser concedida só pelo nosso magistrado. O nosso magistrado também pode conceder ao nosso réu, a depender do caso, a figura da prisão preventiva, tá bom? Então é possível aí que o nosso agressor fique preso preventivamente em decorrência do artigo 24A. Logo quando surgiu essa alteração na Lei Maria da Penha, assim, uma questão de uma semana depois, o professor teve um caso desse de escritório, e assim, a jurisprudência, eu estava defendendo o agressor, o professor é advogado criminalista, tem hora que defende o agressor, tem hora que defende a vítima, mas nesse momento estava defendendo o agressor, e o magistrado não concedeu para ele a figura da liberdade provisória, porque antes do descumprimento, a agressora, a vítima já tinha feito uns 4, 5 boletins de ocorrência, que mesmo com a medida ele não estava respeitando, então ficou preso aí um bom tempo, tá bom? Ou seja, converteu um flagrante em
prisão preventiva. Agora vamos lá. Já que nós estamos falando na prisão preventiva, vamos falar dela. E aproveitando aí o gancho para falar daquele caso lá que você acompanhou lá daquele DJ desta semana, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha. A Lei Maria da Penha, ela traz para nós a possibilidade de prisão preventiva. Artigo 20 da Lei Maria da Penha fala: em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, ou seja, tanto do IP quanto na ação penal, caberá prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz. Então isso aqui é básico, tá bom? A prisão preventiva sempre é decretada pelo magistrado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou mediante representação da autoridade policial. Toma muito cuidado. O magistrado, ele está diante da inércia da jurisdição. Ele não pode iniciar o procedimento, mas depois que foi iniciado, o nosso magistrado vai dar prosseguimento ao processo sozinho, de ofício. E se ele perceber que está presente os requisitos da prisão preventiva, lá do nosso artigo 312 do Código do Processo Penal, ele pode sim conceder essa medida de ofício, pode atender um requerimento do Ministério Público ou pode acatar uma representação da autoridade policial, tá bom? Lembrando que a prisão preventiva, ela tem duas grandes vertentes, dois grandes elementos que você deve levar em consideração. É o fumus comissi delicti mais o periculum libertatis, para levar em consideração para a aplicação da prisão preventiva. Preenchidos os requisitos, o magistrado vai sim concordar e decretar a prisão preventiva do nosso agressor. E aqui, só vou voltar o slide para você ver uma situação. Você fala, mas professor, se for no artigo 24A, é 3 meses a pena mínima. Mesmo assim, o juiz pode decretar a prisão preventiva? Não só pode, como os magistrados decretam a prisão preventiva nesses casos, tá bom? Mas, professor, foi só uma lesão corporal. Eu sei, mas perceba, o objetivo é preservar e assegurar que a vítima não vá continuar sendo agredida pelo nosso agressor, tá bom? Agora vamos lá. Depois disso, a nossa figura do artigo 313 do Código de Processo Penal, em seu inciso 3, que teve sua redação dada pela Lei Maria da Penha, ele traz para nós a seguinte situação, ó, nos termos do 312, fumus comissi delicti mais periculum libertatis, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução da medida protetiva de urgência. Então, é possível que o magistrado decrete também a prisão preventiva como meio de garantir o cumprimento, a execução dessas medidas protetivas, tá bom? Além disso, o artigo 12C, nós vimos agora há pouco, que é o afastamento do agressor, o afastamento do agressor do lar conjugal. Então, eu posso afastar o agressor do lar conjugal, e o artigo 12C, ele traz para nós aqui, ó, nos casos de risco à integridade física da ofendida, ou a efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Ou seja, o preso aqui é o agressor. Ou seja, o agressor, ele poderá ter a sua prisão preventiva decretada, a proibição de concessão de liberdade provisória a ele por conta do descumprimento dessas medidas. Então você percebe que o nosso ordenamento jurídico, ele fechou o arcabouço protecionista, dando ferramentas ao magistrado para proteger a mulher vítima de violência doméstica e familiar. E isso, essa construção legal, demorou-se muitos anos até chegar da forma como nós estamos acontecendo. E agora fica um pouco mais clara a situação que aconteceu com aquele DJ, você percebe aí esse desenvolvimento das nossas argumentações. Além disso, vamos lá. Assim como acontece na própria prisão preventiva, lá nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, o nosso magistrado, ele pode revogar a prisão preventiva no curso do processo, quando ele percebe que os requisitos que mantêm aquela prisão preventiva sumiram, ou seja, não tem mais fumus comissi delicti
ou não tem mais periculum libertatis, ou o juiz pode decretá-la novamente, se sobrevierem, esses requisitos. Então você percebe que o nosso magistrado você percebe que o nosso magistrado ele pode revogar ou decretar novamente a prisão preventiva toda vez que for necessário para a manutenção dessas medidas. E finalizando essa parte aqui, o que é interessante você lembrar também é que toda vez que o agressor ele ingressar ou ele sair do sistema prisional, a nossa ofendida vai ser notificada, assim como ela será notificada de todos os atos processuais que acontecerem dentro do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Agora, o nosso legislador que criou, que trouxe a Lei Maria da Penha para o nosso ordenamento, ele foi um tanto cauteloso. Na minha opinião, esse artigo não precisava. Ele é por óbvio, assim, por óbvio você nunca poderia fazer isso. Mas por um preciosismo do legislador, ele trouxe essa figura, tá bom? Por que eu falo que não precisava desse artigo? Na época da faculdade eu tive um professor, no segundo ano, ele dava direito civil para mim, e eu lembro dele falando isso aqui, ele falava assim, não para mim, mas para a turma, o direito, antes de qualquer coisa, é bom senso. Se você tiver um pouco de bom senso, mesmo que você não conheça todo o ordenamento jurídico, você consegue entender o que é o direito. Agora perceba como é bom senso. A ofendida não pode entregar intimação ou notificação ao agressor. Por óbvio que ela não pode entregar. Imagina, uma mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, ela consegue se desvencilhar daquelas agressões, vai até a BBM, faz o boletim de ocorrência, pede medida protetiva, o juiz defere as medidas protetivas. Ela vai pegar a intimação e vai falar: oi, amor, eu trouxe para você a intimação da concessão da medida protetiva que o juiz manda você sair daqui. Se ele agredia, se o agressor só batia, por exemplo, ele vai matar essa mulher. Por óbvio que não pode existir isso, tá bom? Então, em hipótese nenhuma, a mulher vai entregar qualquer notificação. Por quê? Porque você vai fomentar ainda mais as discussões, a questão de ódio, a questão de raiva, questão de vingança e outros elementos aí desfavoráveis, tá bom? Mas percebam, eu entendo a intenção do legislador, olha, se está previsto, é porque teve casos que o juiz provavelmente mandou entregar a notificação e intimação para o próprio agressor, tá bom? Teve uma pergunta aqui falando assim, ó, o senhor acha que o distanciamento é eficaz, pois vemos muitas mortes e agressões às esposas, às mulheres? Então, é complicada essa questão do afastamento ser eficaz. 100% eficaz ele não é, mas ele já é um começo, ele já é uma ferramenta, tá bom? E hoje que você tem um apoio muito grande da Polícia Militar, das GCMs, os municípios se organizaram, por exemplo, aqui na nossa cidade, aqui em Mogi das Cruzes, nós temos a Ronda da Maria da Penha, que é um grupo de GCMs que diuturnamente passam nas residências das mulheres que possuem medida protetiva para verificar se elas estão realmente sendo protegidas, tá bom? Então é muito complicado essa questão, mas é necessário, porque muitas vezes ele resolve o caso, outras infelizmente não, tá bom? Então é muito subjetivo ainda essa questão, mas já é uma ação, já é alguma coisa, tá bom? Já é algo, tá bom? Vamos lá. Vamos prosseguir nos nossos estudos. Vamos lá. Falando aqui de uma outra circunstância. Lei Maria da Penha, o juizado especial, vou fechar com você aqui esta questão. Quando nós falamos aqui do artigo 41, foi a redação que eu comentei com você lá atrás, ele fala o seguinte, ó, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena, não se aplica a Lei 9.099. Então, não se aplica nada da 9.099, tá bom? Não esqueça disso, é como se fosse água e óleo. Não combina, não junta, tá bom? Não tem jeito. Vamos lá. Súmulas. 536. A suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099, tá bom? Então, aqui nós estamos falando da Lei Maria da Penha, estamos falando, perdão, da 9.099, e a transação penal, artigo 76 da 9.099, não se aplicam nas hipóteses de delito sujeito ao rito da Lei Maria da Penha. Você percebe como existe aqui uma
um preciosismo do nosso legislador. O 41 fala, não aplico nada da 9.099. E dois dos vários institutos da 9.099 é a transação penal e a suspensão condicional do processo. E depois vem o STJ e fala, olha, não pode. Você percebe que se para o STJ editar uma súmula, quantos processos não tiveram concessão de suspensão condicional do processo ou de transação penal, sendo que isso não pode, tá bom? Tá errado, não pode ter sursis processual, nem mesmo transação penal. Vamos lá, vamos lá. Outra súmula, súmula 542. E esta questão aqui ela é importante, tá bom? Essa questão aqui eu gostaria que você fizesse um asterisco vermelho, porque ela passa a ser extremamente relevante aí dentro do nosso conteúdo. Vamos lá, vamos lá. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar contra a mulher é pública e incondicionada. Professor, como assim? Vamos só para você compreender de onde veio isso aqui, ó. O artigo 88 da Lei 9.099, de 95, ele fala o seguinte, ó, lesão corporal leve e lesão corporal culposa vai tramitar por meio de, então vamos lá, vai tramitar por meio de ação penal pública condicionada à representação. É isso que fala. Vai tramitar mediante ação penal pública condicionada à representação. Então, para iniciarmos no âmbito da 9.099, o crime, a apuração de crime de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa, somente se procede mediante representação. Entretanto, você viu que a Lei 9.099 não se aplica diante do caso de violência doméstica e familiar. Então, se nós estivermos diante de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa que seja praticado no âmbito da violência doméstica e familiar, eu não vou aplicar a previsão do artigo 88. Ou seja, a ação penal será pública e incondicionada. Então, nesse caso, a ação penal sendo pública e incondicionada não precisa de representação e o processo se inicia-se por si só. Tome cuidado com essa previsão. Isso aqui cai muito, principalmente em provas de dissertação na segunda fase do OAB. Isso aqui cai muito, muito. Salvo engano, se a memória não me falha, eu fiz 2 exames de ordem, um foi reprovado, o segundo foi aprovado. Um dos dois, ele tinha essa questão, tá bom? Para dissertar. Vamos lá, vamos lá. Prosseguindo aqui, questão do artigo 16. Tome muito cuidado com esse artigo. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal fim, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então vamos lá, toma cuidado. A ação penal pública condicionada à representação da ofendida, tá bom? Ela é trazida por nós dentro do Código Penal. Então perceba, a ação penal é um instituto que você estuda no processo penal, mas quem vai dizer qual tipo de ação penal nós vamos tramitar em cada crime é o Código Penal. Então, o Código Penal diz se o crime é de ação penal pública condicionada, incondicionada ou ação penal privada. Nesse caso, o exemplo clássico é o crime de ameaça. O crime de ameaça, no artigo 147 do Código Penal, fala-se o seguinte: o crime de ameaça somente se procede mediante representação. Então, nesse caso, a mulher deve representar em desfavor do agressor. Porque essa previsão é no Código Penal e não na Lei 9.099. Por isso que eu mantenho a representação, porque ela é prevista no Código Penal. Então, a Lei 9.099 ela não modifica as ações penais do Código Penal. Ela só impede a ação penal da Lei 9.099, tá bom? Então, vamos lá. Naqueles crimes que somente se procede mediante representação da ofendida, é possível a renúncia, que é bem, na verdade, aqui a expressão deveria ser retratação e não renúncia. Então vamos usar o texto legal, mas ele está errado, na verdade ele é retratação. Então a renúncia da mulher pode acontecer nesses crimes que somente procede mediante representação em uma audiência,
que vai ser convocada pelo juiz especialmente para esse fim. Mas essa audiência, ela tem que ocorrer antes do juiz receber a denúncia. Então, o Ministério Público não pode ter denunciado, porque a ação é pública, titularidade do Ministério Público, então o parquê não pode ter oferecido. E perceba aqui, ó, nós temos a preposição, vou até apagar aqui para você enxergar, ó, o e ouvido o Ministério Público. Então tem que ser pelo juiz, antes do recebimento da denúncia e ouvido-se o Ministério Público, tá bom? Então, lembrando aí o recebimento da denúncia, artigo 395 do Código de Processo Penal, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. É uma audiência onde o juiz vai saber por que a ofendida quer retirar a representação, quer se retratar daquilo que ela representou, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Estamos quase finalizando a nossa live, mais 3 horas aí o professor acaba. Não, brincadeira, o pessoal do Realize mata o professor, né? Vamos lá. Artigo 17 da lei Maria da Penha, fala: é vedado a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar, de penas. Então, aqui, nesse momento, nós vamos falar das sanções que podem ser aplicadas dentro da Lei Maria da Penha. Vamos lá. Quais penas são vedadas? Quais penas são proibidas? Vamos lá. Penas de cesta básica. A cesta básica, na verdade, é a chamada prestação pecuniária, né? Vulgarmente, nós chamamos de cesta básica, ou seja, aquelas penas que forem única e exclusivamente de pagamento em dinheiro, não pode. Outras prestações pecuniárias, bem como a substituição da pena que implique pagamento isolado de multa, tá bom? Então, quando nós olhamos as penas no Código Penal, nós temos a pena privativa de liberdade. Vou escrever direito aqui, ó. Nós temos 3 penas: penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos e pena de multa. Então, eu não posso ter pena de multa isolado. Nada impede que eu aplique essa pena de multa com outras sanções, se houver previsão legal, tá bom? Então, não posso aplicar essas 3 sanções aqui. Por quê? Porque, repare, as 3 penas, de uma forma genérica, eu estou falando de dinheiro. Se eu permito essa substituição, qual que é a sensação que vai gerar ao agressor? Eu pratiquei algum crime da Maria da Penha, eu pagando, tá tudo certo. Então, se proíbe qualquer pena que possa ser representada ou ter representação por meio de dinheiro. Tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois disso, súmula 588 do STJ. A prática de crime ou contravenção contra a mulher com violência doméstica ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso aqui é muito legal, toma muito cuidado, tá bom? Artigo 44 do Código Penal, ele fala para nós a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Existem várias condições, o qual não será objeto da nossa live, tá bom? Mas nesse caso aí você vai ter vários conteúdos. Então, dá uma olhadinha. Diante do crime de violência doméstica e familiar, não é possível eu substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por vontade do nosso legislador, da nossa jurisprudência. Então, não posso ter a substituição de uma PPL por uma PRD. Pena privativa de liberdade não pode ser substituída pela pena restritiva de direitos, tá bom? Vamos lá. Outra questão também, isso aqui é muito importante, isso aqui muitos casos, os casos que o professor atua, onde existe a condenação do agressor por conta da violência doméstica e familiar, o nosso magistrado quase sempre ele faz a incidência da lei, do artigo 77 da lei do Código Penal, tá bom? Só uma correção aqui, o professor digitou lei, mas me perdoe, é Código Penal, tá bom? Houve um erro de digitação aqui. Então, no artigo 77 do Código Penal, ele traz para nós aqui a seguinte redação, que é a suspensão condicional da pena, a chamada sursis penal, tá bom? Vamos lá. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos,
poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. Então, se a pena aplicada ao nosso agressor ela for inferior a 2 anos, ou seja, não superior a 2 anos, ela tem que ser de 2 para baixo. Eu posso suspender essa pena pelo período de 2 a 4 anos. É o chamado período de provas, tá bom? Então ele vai ficar com a sua pena suspensa. Agora perceba, desde que nós temos as nossas condições. Quais são as condições aqui? Bem simples, vamos lá, vamos lá. O condenado não seja reincidente em crime doloso. Se ele for reincidente em crime culposo, pode aplicar, tá bom? Depois, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Perceba, isso aqui determina uma análise subjetiva. E por último, não se indica ou não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, ou seja, PPL, sendo substituída pela PRD. Então, nesse caso, o agressor que praticou violência doméstica e familiar, ele pode ter a suspensão condicional da pena aplicada em seu desfavor, tá bom? E o nosso último dispositivo aqui é a súmula 589 do STJ, que fala: é inaplicável o princípio da insignificância, também chamado de princípio de bagatela, nos crimes ou contravenções penais contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, perceba, não existe argumentação de princípio da bagatela em face da violência doméstica e familiar, por menor que seja a agressão, tá bom? Por menor que seja a circunstância. E, por fim, o professor vai deixar aqui as minhas redes sociais, nos quais você pode contatar o professor. E a última aqui, que eu queria chamar a sua atenção, é o podcast. O professor criou essa semana um podcast, um canal, para trazer aí alguns assuntos para você. O podcast é Papo de Advogado Criminalista, tá bom? Então esse podcast aí é bem legal. Esse material está disponível lá no Telegram, tá bom? Eu mandei o link para você, já está disponível aí dentro do nosso conteúdo. Então eu deixei aí para você esse material. Se você quiser acessar lá, vai ser bem interessante. Acompanhe o podcast do professor aí, acabou de ser criado. Eu vou trazer as informações para você de como vai funcionar. Agora vamos lá. Você curtiu nossa live? Deixa o like aqui embaixo, tá bom? Clica aí no joinha. Curtiu o canal também do Realize? Clica aí também no sininho para você receber aí o material, tá bom? Receber outras lives, receber o conteúdo. E não esqueça, siga o Realize no canal do Instagram. O pessoal vai mandar aí para você o link, tá bom? Se não conseguir enviar, basta você jogar lá no Instagram, Realize Concursos, vai aparecer para vocês aí todo esse conteúdo, tá bom? Então vai ser um conteúdo bem legal aí, tem outros professores aí que fazem parte aí do nosso projeto, seria um prazer aí receber você dentro do nosso canal, tá bom? Então, obrigado pela participação aí, pela paciência, um prazer ter você aqui conosco no nosso canal e nos encontramos aí num próximo evento, tá bom? Forte abraço, tchau mais!